Deixa eu te perguntar, você sabe qual é a melhor forma de organizar uma empresa? Bom, toda empresa, toda organização, ela precisa de duas coisas, né? Ela precisa de administração e ela precisa de operação. Então, qual é a função da administração? A função da administração é transformar os seus recursos humanos, materiais, financeiros, recursos de informação ou recursos tecnológicos em produtos ou serviços, né, que vão ser comercializados pelo seu pilar comercial. Então, toda organização ela tem três grandes pilares, são os pilares comerciais, administrativos e operacionais, e esses pilares, cada um deles tem uma função, né? Então, a área comercial, obviamente, a única função dela é comercializar o seu produto ou serviço através da geração de demanda com marketing, através do relacionamento com a sua área de relacionamento, né? Aquele relacionamento ele vai te gerar ali, aumentar ali o seu LTV, ele vai aumentar ali a sua curva de geração de valor com aquele cliente. Você tem a área de venda que de fato tem a função ali de converter. Mas tem outras áreas também que são muito importantes dentro de um negócio, dentro de uma empresa, que são as áreas administrativas e operacionais. Então, de nada adianta você vender um caminhão de projetos, sendo que você não consegue nem administrar aquilo e nem operar. E esse é um grande problema das empresas hoje em dia, porque vender tornou-se muito fácil hoje em dia. Hoje em dia é fácil vender, o mais difícil é entregar. Então, a gente vê muita empresa quebrando por conta disso. A empresa vende, e na hora de entregar não consegue entregar. Nem aquilo que ela está prometendo, nem com qualidade, nem com prazo, nem com nada. Então, as empresas elas não conseguem conectar estes três pilares, né? Esse tripé organizacional, que é o comercial, o administrativo e o operacional, e geralmente elas tendem só para um lado, que é o lado comercial, e elas acham que a venda ela vai segurar tudo, que a venda vai fazer caixa. Na verdade não, a venda ela só vai te garantir a sua primeira linha do DRE, que é a sua linha de receita. Só que a partir do momento que você vende, você assume a obrigação acessória que é de entregar. Então, a sua entrega, ela vem através dos seus dois pilares, que são os seus pilares administrativos e operacionais. A sua administração, ela tem que planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos que você tem para que a sua operação execute, meça, inove e escale aqueles processos. E dentro dessa jogada, dentro desse ciclo operacional, né, você tem ali a sua função de escalar, que é a sua função de novo, que é garantir o crescimento do seu negócio. Então, cada vez que você consegue executar processos, que você consegue executar ciclos operacionais cada vez mais curtos, né, e com mais qualidade, você tem uma empresa cada vez mais produtiva, cada vez mais rápida, né, e você tem uma empresa cada vez mais eficiente. E sendo uma empresa eficiente, você consegue colocar energia no seu motor comercial, trazendo demanda para dentro da sua empresa. Agora, se você coloca só energia no seu pilar comercial e taca demanda para dentro da sua empresa e você não consegue suportar isso nem administrativamente falando e nem operacionalmente falando, bom, eu sinto muito de dizer, mas você vai acabar quebrando uma hora. E eu vi isso acontecer em grandes empresas que faturavam 48 milhões ano. Eu vi essas empresas em menos de um ano quebrarem. E não é a venda que vai segurar essa empresa. É um tripé. Não é só venda, não é só administração, não é só operação. É o equilíbrio entre esses três pilares. Se você tira só o pilar administrativo, uma empresa não funciona com operação e com comercial. Se você tira só o pilar comercial, uma empresa ela já nasce morta, porque ela precisa vender para poder startar todo o seu processo de entrada de cadeia de valor. E se você não tem o comercial, você tem um administrativo e um operacional que custa caro e que hora ou outra vai acabar emperrando porque você não tem demanda, você não gera demanda para que aquela máquina funcione muito bem lubrificada. Então, uma empresa, uma organização, ela funciona com os três pilares muito bem alinhados, sabe? Tudo tem que estar funcionando muito bem para que você consiga crescer, escalar o seu negócio e levar o seu negócio para um patamar, que é aquele patamar que você vê ali, grandes empresas desde empresas que você às vezes nem escuta falar, como a Saudi Aramco, que é uma das empresas que mais dá lucro no mundo, e você tem também grandes empresas que são motores de inovação, como uma empresa ali que é a Nvidia, você tem empresas altamente disruptivas como a Apple. Essas empresas elas chegaram num patamar onde elas conseguiram alinhar muito bem esses três pilares, que
que são os pilares comerciais, administrativos e operacionais. E eu te falo isso porque eu vi isso acontecer de dentro. Eu trabalhei em uma das maiores mineradoras do planeta, eu conheci todo o sistema de gestão da qualidade, toda a engenharia. Então, dentro dessa empresa, eu fui premiado, né, em um evento de melhoria contínua e inovação. Eu fiquei em primeiro lugar com o projeto meu de automação. E, assim, eu trago esta visão, né, para você que está começando agora, para você empresário que já fatura ali os seus 5, 10, 15 milhões de reais no ano. Eu trago isso para você para te mostrar que se você fatura hoje 10, 15 milhões com a estrutura operacional e administrativa que você tem, fazendo alguns ajustes, fazendo, né, algumas conexões, integrando ali a sua área administrativa com a sua área operacional, conectando com a sua área financeira, mantendo o seu tripé, o seu motor funcionando, você pode destravar novas alavancas de crescimento para a sua empresa. E a gente está falando de crescimento de 100, 200, 300% com sustentabilidade. Por quê? O empresário ele acha que se ele dobrar os esforços no comercial, né, o administrativo e o operacional ele vai suportar, e muitas das vezes não. Você pode aumentar os esforços, né, na sua área comercial e quebrar a sua empresa. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma empresa enchendo de demanda o seu administrativo e o seu operacional não dando conta, reduzindo qualidade, aumentando o churn. E, gente, isso acontece, isso é natural. Então, para que você consiga crescer de forma linear, com previsibilidade, com sustentabilidade, com eficiência, né? Porque, sim, não adianta nada você faturar 100 milhões de reais no ano e ter 1 milhão de reais de lucro no final do ano. O que importa é o lucro, o que importa é o resultado, já dizia Vicente Falcone. Então, é melhor com que você ou fature e mantenha o seu faturamento de 100 milhões ano e aumentando a sua margem de lucro para 10, 20, 30%, né, de modo com que você consiga fazer investimentos na sua empresa e manter essa linha de crescimento, ou então é melhor você diminuir o seu faturamento, né, você diminui para 50, para 40, para 30, mas aumenta a sua margem de lucro. E aí no fim você pode ter uma empresa sim que fatura 10 milhões no ano, mas que tem uma margem de lucro de 3 milhões, ao passo que você pode ter um negócio também que fatura 100, mas deixar 1 milhão de lucro. E aí, gente, faturamento ele é proporcional à dor de cabeça, ao problema que você tem. Você pode aumentar o seu problema e aumentar o seu lucro. Agora, o que você não pode fazer é aumentar o seu problema e diminuir o seu lucro. Aí o seu gap, né, o seu risco, ele aumenta consideravelmente. Então, se você está precisando organizar a sua empresa, se você está precisando conectar o seu comercial, o seu administrativo, o seu operacional de forma integrada, com inteligência artificial, com automação, com processos, com sistemas, integrando aquilo que você já tem, clica em algum lugar aqui nessa tela, marca uma reunião com o nosso time, nós vamos entender o seu negócio, fazer um diagnóstico para você gratuito, em menos de 30 minutos a gente bate um papo e nós enviamos para você um plano de ação, um plano de implementação para sua empresa já para esse 2026. E se fizer sentido para você, nós vamos te colocar dentro de um programa do Digital Core e vamos promover essa transformação na sua empresa com garantia ou seu dinheiro de volta.